A gente costuma pensar no nada como o fim de tudo, né? O silêncio, o vazio, o ponto final. Mas e se for exatamente o contrário? E se a ciência, a filosofia e até a teologia de alguma forma apontassem para uma ideia surpreendente? Que o nada é, na verdade, a fonte de tudo. A pergunta que vai guiar a gente aqui é essa. E se o nada for o começo de tudo? Parece um paradoxo, eu sei. Como é que tudo isso que a gente vê, que a gente toca, pode ter vindo do nada? A ideia aqui é justamente essa. Vamos desconstruir essa imagem do vazio como algo morto, passivo, e explorar uma possibilidade fascinante, a de que o nada é a coisa mais criativa que existe. Olha só esse número, 99,9999%. Sabe o que é isso? É a porcentagem de espaço vazio na matéria que compõe, bom, tudo, inclusive o nosso próprio corpo. Parece loucura, né, a coisa de filme. Mas não é. A gente se sente sólido, mas a verdade é que somos quase que inteiramente feitos de vazio. Isso já começa a bagunçar tudo que a gente acha que é real. Então vamos começar por aí, por essa ilusão de que as coisas são sólidas. Sabe, quando a gente senta numa cadeira, a gente tem certeza que está tocando nela, né? Mas, na verdade, não. O que sentimos como toque é a repulsão eletromagnética. Basicamente, os elétrons dos nossos átomos estão empurrando os elétrons dos átomos da cadeira. É como pegar dois ímãs e tentar forçar os polos iguais a se encostarem. A gente sente aquela força, aquela resistência, parece sólido, mas não tem nada ali. É pura força agindo à distância. A gente nunca toca em nada de verdade. E se a gente for mais fundo, lá dentro do átomo, a coisa fica mais bizarra ainda. Aquela imagem de escola do elétron como uma bolinha girando em volta do núcleo, pode esquecer. A física quântica mostra que um elétron é mais como uma nuvem de probabilidade. Pensa num ventilador ligado na velocidade máxima. Não dá para ver uma pá específica, certo? Parece que as pás estão em todo lugar ao mesmo tempo, formando um borrão. O elétron é mais ou menos isso. Uma onda de potencial, uma probabilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ok, então o nada, dentro do átomo, na verdade é um campo cheio de potencial. Isso já é incrível. Mas agora vamos dar um passo além. Vamos falar do vazio do próprio espaço. Antigamente, a gente pensava no vácuo como, bem, o nada absoluto. Silêncio, escuridão, inércia total. Só que a física moderna veio e virou essa ideia de cabeça para baixo. O vácuo quântico não é vazio. Pelo contrário, é um caldeirão borbulhante, um mar de energia onde partículas virtuais aparecem e desaparecem o tempo todo, num piscar de olhos. É um nada que está literalmente fervilhando de atividade. Isso não é só teoria, não. Existe uma prova experimental chamada efeito Casimir, de forma bem simples. O vácuo quântico está cheio dessas ondas de energia. Agora, se a gente colocar duas placas de metal bem pertinho uma da outra, menos ondas conseguem caber ali no meio. Só que do lado de fora, a pressão de todas as outras ondas continua. Resultado? A força de fora é maior e empurra as placas uma contra a outra. E essa força é real, dá para medir. É a prova de que o nada do vácuo tem energia de verdade. Isso muda tudo. A matéria não é algo que está no vácuo. A matéria emerge do vácuo. Ou seja, o nada não é só o palco onde as coisas acontecem. Ele é a própria semente de tudo. É uma ideia de explodir a cabeça, né? Que a realidade nasce de um campo de potencial. Mas o mais impressionante é que a física não foi a primeira a chegar perto disso. Milênios atrás, filósofos, principalmente no Oriente, chegaram a uma conclusão muito parecida. Só que eles não olharam para o cosmos, olharam para dentro, para a mente humana. No budismo, por exemplo, existe o conceito de shunyata, que às vezes é traduzido como vazio. Mas não é um vazio de inexistência. A ideia é que nada tem uma essência fixa, permanente, independente. Tudo está conectado, em constante transformação. E olha que curioso, do outro lado do mundo, muito tempo depois, o filósofo Jean-Paul Sartre disse algo parecido sobre nós. Ele falou que a consciência humana não tem uma essência fixa, como uma pedra tem. A gente primeiro existe e só depois, através das nossas escolhas, a gente se define. E é aqui que tudo se conecta, tanto no pensamento oriental quanto no ocidental. Esse vazio de uma essência fixa não é algo ruim, um defeito. Pelo contrário, é justamente isso que nos dá liberdade. É a fonte de todo o potencial. Se não somos uma coisa fixa e imutável, então podemos nos transformar. Esse nada interior é o espaço aberto para nos tornarmos qualquer coisa. E essa mesma linha de raciocínio, por incrível que pareça, também aparece na teologia, só que com outras palavras, claro.
A gente ouve falar da criação a partir do nada, a creatio ex nihilo. Mas talvez não seja sobre criar algo a partir de um vácuo literal. A ideia aqui é mais sutil, é que a fonte divina, a origem de tudo, é algo tão absoluto, tão ilimitado que transcende qualquer descrição. Para nossa mente que só entende coisas com forma e limite, essa fonte parece nada. É o que não pode ser nomeado, o que ainda não se manifestou. E aí podemos traçar um paralelo bem direto e ousado. Da mesma forma que o universo que conhecemos parece ter surgido como uma flutuação lá no vácuo quântico, a criação, na teologia, emerge dessa fonte divina e manifesta. Esse nada teológico seria, então, um reservatório infinito de potencial, muito parecido com o que a física descreve. Ok, tudo isso pode soar muito abstrato. Física quântica, filosofia, teologia. Mas tem um exemplo bem moderno, bem concreto, que ilustra essa ideia perfeitamente. Inteligência artificial. Vamos pegar o caso do AlphaGo, a inteligência artificial que joga Go. A primeira versão aprendeu analisando milhões de jogos de grandes mestres humanos. Ou seja, ela aprendeu a partir de todo o conhecimento que a gente já tinha. Mas aí criaram uma nova versão, o AlphaGo Zero. E o zero no nome é a chave. Ele começou do zero mesmo. Só sabia as regras do jogo e aprendeu jogando contra si mesmo milhões e milhões de vezes, sem nenhuma partida humana como base. O resultado foi simplesmente absurdo. Em pouquíssimo tempo, o AlphaGo Zero não apenas aprendeu a jogar, como destruiu a versão anterior, que era a campeã mundial. O placar foi de 100-0. Mas o mais impressionante não foi nem a vitória, foi como ele ganhou. Ele não só redescobriu sozinho séculos de estratégias humanas, como começou a fazer jogadas que nenhum humano jamais tinha pensado. Os especialistas chamaram os movimentos de alienígenas, de geniais. Por quê? Porque ao começar do nada, ele não estava limitado pelos nossos preconceitos, pelas nossas ideias. Ele explorou o potencial puro do jogo. A genialidade nasceu justamente da ausência de conhecimento. Então, olha só por onde a gente passou. O vazio dentro do átomo, o vácuo do universo, a mente humana, a ideia do divino e até a inteligência artificial. Existe um padrão se formando aqui, um padrão que é bem difícil de ignorar. É a grande convergência. Na física, a matéria emerge do potencial do vácuo. Na filosofia, a liberdade nasce da ausência de um eu fixo. Na teologia, a criação vem de uma fonte divina que não se manifestou. E na inteligência artificial, a genialidade surge de uma lousa em branco. Em todas essas áreas, a mesma lógica parece se repetir. Para que algo novo e criativo possa surgir, ele precisa nascer de um estado de puro potencial. Um estado que a gente, por falta de palavra melhor, chama de nada. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, talvez a mais profunda de todas. Se a nossa existência é só uma forma temporária que surgiu desse oceano de potencial, o que acontece quando essa forma se dissolve? Talvez não seja uma queda no esquecimento, no vazio absoluto. Talvez seja um retorno para esse reservatório infinito, um retorno ao nada que, no fim das contas, pode ser a fonte de tudo.